E aí, tudo bem? Aqui é o David Art, do blog Chief of Design. Eu estou aqui na mesa do chefe com o Luiz Felipe, do UX Academy. Ele é UX designer, é consultor de UX design, trabalha com isso. E ele está aqui para bater um papo com a gente sobre isso, sobre experiência do usuário. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo beleza, cara. E você, Art, como é que tá? Opa, tudo bem, graças a Deus. E conta um pouquinho para a gente da sua história, porque eu acredito que ninguém nasce assim, quer dizer, ninguém nasce não, ninguém quando é pequeno fala assim, eu quero ser o UX designer. Tipo, aparece assim, né? Ainda mais bastante nova. Então, conta pra gente como que você começou na área, como que você iniciou, como que você teve aquele estralo assim para falar, pô, vou trabalhar com isso, é isso que eu quero. Cara, essas histórias são sempre muito engraçadas, né? Porque a verdade é que é sempre tudo meio por acaso, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é por acaso, mas sempre tem o fato da gente se identificar com aquilo. E também tem até uma questão de oportunidade, né? Eu comecei numa época em que o X era, hoje ainda é pequeno, né? Tem muito mercado para crescer, tá tendo muita demanda, mas quando eu comecei era menos ainda, menos gente trabalhando com isso, menos oportunidades no mercado. Então eu vi, inclusive, né, nesse potencial do UX aí, algo no sentido de que se eu começasse naquele momento, eu ia conseguir em pouco tempo me destacar, até pelo fato da profissão estar crescendo muito rápido, né? Em qual ano você começou a trabalhar com isso? Você Então, falou assim no momento aí lá, tá. qual foi o ano? Aí que tá. Eu, quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade em Campinas, na PUC, fiz publicidade. E durante a faculdade eu nunca fui aquele cara de criação mesmo, né? Que queria fazer comercial de TV, comercial de revista e tudo mais. Eu nunca fui esse cara. Então, dentro da faculdade, eu já começava a procurar outros caminhos e eu sempre me identifiquei muito mais como planejamento, assim. Só que ao mesmo tempo eu gostava de colocar a mão na massa, de criar coisas e tudo mais, né? Durante a faculdade, eu era concursado da nossa caixa, eu trabalhava na nossa caixa, que nem existe mais, né? Trabalhava na nossa caixa para poder pagar as contas, né, da faculdade. E curioso que a pouca experiência que eu tive com vendas na nossa caixa possibilitou que eu saísse da nossa caixa para trabalhar com vendas, como comercial de uma agência de publicidade digital lá em Campinas mesmo, né? E aí foi aquele momento, acabou a faculdade, eu estava na nossa caixa ainda, e aí eu surtei e falei, nossa, se eu ficar aqui, eu vou ficar pro resto da vida. Eu falei, não era algo que eu queria, né? Queria trabalhar com publicidade, e aí essa pequena experiência em vendas fez com que eu conseguisse um emprego nessa agência. Só que, além de ser uma agência pequena, era um salário baixíssimo e era tudo baseado em vendas, né, ser comissionado. Então o salário era muito pequeno, eu praticamente pagava para trabalhar. Só que na faculdade eu não tive absolutamente nada sobre digital, sobre publicidade digital, sobre comunicação digital como um todo, né? E aí eu precisava vender isso aí de algum jeito. O que eu fiz? Comecei a estudar. Estudei muito, cara, estudei tudo que você imaginar. Tudo que envolvia marketing digital eu estudei. E em um dos livros que eu li, tinha uma página que citava arquitetura de informação. Que antes de ser UX designer, a profissão era conhecida como arquitetura de informação, arquitetos de informação, né? E aí eu fui Sim. pesquisei no Google lá, falei, vamos ver o que é isso aqui. E comecei a olhar aquilo lá, achei interessante. A agência que eu trabalhava não tinha essa função lá. E aí eu meio que comecei a tentar implementar isso lá dentro e comecei eu mesmo a colocar a mão na massa dentro da agência, né? Falei, ó, bom, e a hora que eu ia vender isso para os clientes, eu já começava a questionar algumas coisas, já meio que enviesando para mostrar o quanto era importante planejar aquele site. E aí, de novo, na época da faculdade eu tinha um viés muito grande de planejamento, e a arquitetura de informação e UX design nada mais é do que um planejamento do design ali, né? O que eu vou fazer ali que vai funcionar para aquele meu usuário. E aí, isso aconteceu que eu estudei muito sobre o assunto durante um ano inteiro aí, participei de N eventos, e em um dos eventos coincidiu de eu encontrar um cara que eu tinha mandado o currículo para ele 2 dias antes, assim, sabe? Encontrei o cara no evento, foi a sorte Massa. do ano, assim, cara.
E aí, eram 2, 3 dias de evento, grudei no cara durante esse evento. Grande amigo meu até hoje, ele me contratou, fui trabalhar inicialmente em Curitiba, na agência que na época chamava Mídia Digital. Hoje, depois mudou para a agência Casa, hoje a agência Miron, é uma agência já bastante grande aí, mundialmente falando, né? E eu entrei na agência Casa como UX Designer Júnior lá, e numa época em que a agência estava crescendo demais. Então a gente era, sei lá, em 3 pessoas dentro 3 profissionais de UX dentro da agência, e em coisa de 1 ano e meio, 2 anos, tinha 8, 10 pessoas no setor de UX, porque a agência tinha sido comprada por um grupo maior de agências, então teve uma entrada muito grande de clientes, né? Então, resumindo, foi muito por acaso que eu entrei nesse mundo de UX, só que eu vi nisso uma oportunidade de crescer, porque era uma coisa que eu tinha certeza que tinha potencial, via que estava crescendo muito lá fora já, e aqui dentro estava engatinhando ainda. Eu falei, poxa, essa é a hora de eu pegar a crista da onda, né? Para a hora que o negócio estiver em alta mesmo, eu já estou com uma experiência, já estou mais consolidado no mercado. E hoje eu estou vivendo quase que o reflexo disso, né? Depois da agência Casa, eu passei pela agência JWT, que é essa agência que comprou a agência Casa, depois passei pela Almap. A Almap talvez você deva conhecer, uma das maiores agências do mundo aí, foi considerada por 3 anos consecutivos a agência mais criativa do mundo, alguns anos atrás. Então, assim, foi um baita aprendizado para mim. E eu saí da Almap já com o objetivo, inclusive, de sair um pouco de publicidade, né? Porque, falando de UX especificamente, experiência do usuário, tem um fator muito importante para mim, principalmente, é o aprendizado que eu tenho com cada projeto, né? E a partir do momento que eu passava lá 1, 2 meses participando de um projeto, planejando ele, criando ele, tudo mais para ir para o ar, e aí, como era uma campanha publicitária, aquele projeto ficava 2 meses no ar, saía do ar, porque depois de 2 meses ele não fazia mais sentido, é uma campanha, né? E aí, esses 2 meses davam muito pouco insumo para eu entender de tudo aquilo lá, porque a gente sempre tenta inovar em alguma coisa, né? Então, de toda essa inovação que eu fiz, o que funcionou, o que não funcionou, o que as pessoas de fato gostaram, tal. Então, era mais difícil de ter grandes aprendizados, assim, né? Então, eu preferia aí sair da publicidade e recebi uma proposta do Itaú para ir para lá, fui para a área de inovação do Itaú, e foi uma mega experiência, legal pra caramba, aí uma experiência muito mais corporativa, diferente de tudo que eu já tinha tido antes. Apesar de ter trabalhado na nossa caixa antes, né, saí de banco, porque eu não queria trabalhar em banco, acabei voltando para banco. E no Itaú foi, com certeza, uma das etapas de maior aprendizado da minha carreira, assim, né? Coincidência, né? Mas eu costumo dizer que a minha carreira meio que começou assim, depois que eu atuei também no Itaú. Eu trabalhei numa agência bem pequenininha, eu fui para o Itaú, era na parte lá de veículos, lá naquele prédio aqui em São Paulo, lá na Vila Nova Conceição, ali, aqueles 3 prédios lá famosos lá. E foi a primeira experiência assim, corporativa também que eu tive. Eu não gostava muito de lá, não, por causa desse clima de banco, mas foi a primeira experiência assim, de empresa grande que eu tive também. Pois é. Mas aí depois de lá você foi para onde? Então, aí quando eu saí do Itaú já para montar a Handmade, que é a minha consultoria de UX hoje, né? E aí, só que nesse meio tempo teve N coisas que aconteceram aí. Isso aí totaliza mais ou menos 8, quase 9 anos nesse total aí, trabalhando com UX, né? Só que eu costumo dizer que não é nem tempo de experiência, eu falo que eu tenho uma experiência intensa com UX, cara, porque meio que tudo começou a girar em torno disso, né? Então, quando eu estava em Curitiba, lá trabalhando na agência Casa, já comecei a ter vários projetos paralelos lá, que sempre tem alguém que chama, né? Eu tô com uma ideia assim, assado, vamos fazer e tal. E aí você começa a fazer aquilo e, óbvio, a grande chance é de não dar certo, a maioria deles não deu certo. Morreram antes de ir pro ar mesmo, é a coisa mais normal do mundo. Só que isso, de alguma forma, te ajuda a treinar o negócio, né? Você cria uma experiência de negócio em cima da experiência do usuário mesmo, não só de design a gente fala de pentear pixel ali, não é isso, né?
É o design ali já como um facilitador das coisas ali, como uma forma de você potencializar aquele seu negócio, né? E aí, depois disso, comecei a dar aula lá em Curitiba também, cheguei a dar aula na PUC Paraná lá. Quando vim para São Paulo, montei a UX Academy, que é hoje talvez uma das maiores escolas de UX do Brasil, hoje uma das principais, que já está chegando aí, hoje, novembro de 2015, está chegando a 1.000 alunos, né? Sendo que tem 1 ano e meio de existência. É muita coisa, assim, e conseguir atingir muita gente de uma forma muito simples, na minha opinião. E aí, com a UX Academy, surgiram outros projetos que foram dando suporte para a UX Academy, até porque, não é nem porque eu falo assim, eu fui tendo ideias, não. Você cria um negócio, as próprias pessoas começam a pedir, né? Você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, você podia fazer não sei o quê. E eu sempre fui muito polvo, né? Você vai pegando tudo que tem na frente, assim, né? E aí surgiu o UX Link, surgiu o UX Talks, todos os outros projetos que começam a correr em volta da UX Academy. Então, assim, 8 anos, um pouco mais de 8 anos de experiência, foram muitas e muitas coisas que eu acabei fazendo aí, né? Hoje todo, inclusive dando aula na FIAP também, que é Faculdade de Tecnologia aqui em São Paulo, dou aula na pós-graduação da FIAP, e aí vários cursos de tecnologia lá, né? O principal deles é o de desenvolvimento mobile, que acho que é o que tem o maior número de turmas, mas tem vários outros cursos aí que eu acabo lecionando também. Então, muitas e muitas coisas que acabaram acontecendo durante esse tempo por essa intensidade do estudo com UX, assim, né? Com User Experience. Cheguei até a ganhar prêmio de profissional do ano no ano passado, 2014, na categoria de design e usabilidade, justamente, assim, e é um prêmio que ele está totalmente ligado à UX Academy. Eu não falo nem que é para mim, porque, de alguma forma, ele é reflexo do impacto que a UX Academy teve no alcance que ela teve, vamos dizer assim. Ela conseguiu atingir muito mais gente do que se eu desse aula presencial num curso aqui na cidade, Não. sabe? Peraí que sobre a UX Academy você vai falar um pouquinho mais pra frente. Deixa o pessoal dar uma Curioso, descoberta. deixa o pessoal curioso. Beleza. Enfim, no fim das contas, abri minha consultoria de UX, a Handmade é uma consultoria de UX especializada em mobile, né, hoje. A gente está com projetos bem legais, projetos bem grandes, está tomando tração ainda, ela é relativamente recente, a Handmade, mas está muito legal, cara. Então, assim, eu continuo respirando UX de todas as formas, cara, com a Handmade e com a UX Academy, né? Como que é o seu dia a dia, assim? Você trabalha com consultoria de UX, certo? Certo. Então, a aula, tal que você dá aula de noite, provavelmente, mas e na questão da consultoria, como que é o seu trabalho? O que você faz, assim, efetivamente? O cara te contrata e você vai fazer o que lá? Então, as demandas, cara, elas surgem das formas mais variadas possíveis, assim, né? Acho que a mais comum é, como a gente é uma consultoria especializada em mobile, a demanda mais comum é, quero um app e não sei por onde começar, né? Quero fazer um aplicativo e não sei por onde começar. E aí, UX, ele acaba olhando para vários pontos, né, dentro desse... Eu quero fazer um app, mas por quê? Com qual objetivo? O que você deseja? Como que isso se encaixa no seu modelo de negócio? O que é o seu negócio hoje? Então, o UX tem toda uma etapa de planejamento antes de eu colocar a mão na massa ali, né? Eu costumo dividir UX em três grandes pontos, assim, né? Então, eu chamo de problema, solução e interação. Eu acho que a parte da interação é a parte mais conhecida do UX, né? Então, o problema é a identificação do problema em si, né? Então, se eu estou falando eu estou projetando um aplicativo para um determinado perfil de usuário, eu tenho que conhecer muito bem esse usuário a ponto de entender qual problema de fato ele tem, para que depois eu possa propor a melhor solução para ele. Vou dar um exemplo básico. O Dropbox, por exemplo, ele surgiu numa época em que não existia sincronização de arquivo, né?
E aí ele fez todo um trabalho para descobrir se as pessoas realmente tinham esse problema de sincronização de arquivo ou não. Então, o que ele fez? Ele foi lá, lançou uma página na internet que tinha só um vídeo, que era uma gravação de tela. O cara não tinha colocado um dedo em código ainda, mas ele gravou uma tela lá, ó, simulando como seria o Dropbox. Falou, ó, se você tem interesse nisso aqui, coloque seu e-mail. Choveu de gente colocando e-mail e tudo mais. Ele fez um baita trabalho aqui, simples, né? Um trabalho simples e efetivo, de descobrir se as pessoas realmente tinham esse tipo de problema. Eu posso descobrir isso de várias formas. Posso descobrir isso pesquisando, conversando com as pessoas, fazendo questionário, fazendo entrevista pessoal, enfim, tem várias formas de descobrir qual é esse problema que precisa ser resolvido. Aí depois eu tenho a parte de solução do problema. Então, a partir do momento que eu tenho esse problema descoberto, qual que é a melhor forma de eu solucionar esse problema? E aí tem um ponto interessante. Normalmente, as pessoas já resolvem esse problema de algum jeito. O que você tem que fazer é solucionar isso melhor do que elas já resolvem. Exemplo mais clássico para mim e fácil de entender. Easy Taxi, 99 Táxi. Qual que é o problema das pessoas? Pedir táxi, né? Transporte, vamos dizer. Elas já resolvem isso de alguma maneira? Já resolve. Tinha lá o rádio táxi, você podia sair na rua, chamar um táxi lá, tinha várias formas de você fazer isso. Esses aplicativos, eles surgiram como uma forma melhor de resolver esse problema. Mas o problema que eles estão resolvendo é o mesmo, entende? E aí vem, por último, a última etapa, que é a mais conhecida da experiência do usuário, que é a parte de interação, que pode ser resumida aí como usabilidade, facilidade de uso. Então, eu sei o problema que eu tenho que resolver, eu estou propondo a melhor solução para esse problema. Agora eu tenho que fazer com que esse produto, esse aplicativo, esse site ou qualquer outra interface seja a mais fácil possível para que tudo isso funcione num ciclo só, entendeu? Então, se a gente falar usabilidade está muito restrito à facilidade de uso. Experiência do usuário está muito ligado a todos os fatores que envolvem a experiência do usuário. Como que eu vou trazer a melhor experiência para ele no momento que ele está usando o meu produto? Então, com isso, eu consigo fazer um ciclo completo aí, né? Então, a experiência do usuário como um todo não envolve só facilidade de uso, envolve facilidade de uso e principalmente adequação ao público. Eu preciso oferecer um produto para aquela pessoa que realmente resolva um problema dela, resolva esse problema da melhor maneira. Por isso que a gente costuma dizer que UX, experiência do usuário, é algo mais amplo do que usabilidade. Mas usabilidade é, vamos dizer, que o primeiro passo para você começar a trabalhar com experiência do usuário, né? Então, se você quer começar a trabalhar com isso, primeira coisa, aprenda regras de usabilidade, aprenda formas de fazer com que a sua interface seja mais intuitiva possível, para depois a gente começar a estudar outros pontos mais amplos e mais avançados dentro de UX, né? Já é difícil arranjar profissional de tecnologia competente, né? Seja web designer, seja desenvolvedor, quanto mais o UX, que é bem novo aqui no Brasil, principalmente, e tem poucas pessoas. Então, se você quer saber mais sobre o UX e quer conhecer o curso aí do Felipe, tem um botão aí abaixo, tá? Que eu vou deixar para você conhecer o curso dele. E se você gostar também, você adquire o curso dele. Eu não vejo muita opção aqui. Eu estou em São Paulo, cara. Eu não vejo muita opção de UX. Eu, quando pesquisei sobre o UX em português, uma das primeiras coisas que apareceu foi o site do Felipe, no Google, que depois eu tive a oportunidade aí de conhecê-lo, tal, a gente bater um papo e eu convidá-lo aqui para essa entrevista. Então, se você tem interesse em um UX, quer trabalhar com isso, e uma forma simples, né, de conseguir estudar por você mesmo, de casa, e que já temos, enfim, já é um case de sucesso, cara. Você tinha que ver os resultados dele, é um case de sucesso. É verdade, cara, e é assim, é legal, o que eu vejo mais de vantagem, tem muita gente que me fala, mas eu faço curso online, eu faço curso presencial, tal. Primeiro que tem pouco dos dois, né, é muito difícil achar um curso de UX, assim. Curso presencial é legal, eu recomendo fazer sim, mas a grande vantagem que eu vejo de se fazer um curso online é que você não fica limitado ao tempo, né? Porque é igual acontecia na escola, né? A escola dura ali
sei lá, 3, 4 horas de aula e o seu aprendizado fica limitado àquele tempo. O problema é que cada pessoa tem um ritmo diferente de aprendizado, né? Não é todo mundo que consegue aprender no mesmo nível durante aquelas 4 horas. Então, acaba ficando muita gente para trás. Por quê? Porque o limitante é o tempo. Quando a gente tem um curso online, o limitante do tempo sai. Então, você consegue ver e rever todas as aulas quantas vezes você quiser, para garantir que você tenha 100% de entendimento daquele assunto que você está vendo, né? A lógica é mais ou menos assim, para você ir para a lição 2, você tem que ter entendido 100% da 1. Não faz sentido você entender 20%, 50% da lição 1 e depois ir para a lição 2, porque senão você já vai entender menos ainda da lição 2. Então, o curso presencial, ele tira toda essa pressão do tempo, né? Então, eu costumo, inclusive, falar que você faz o curso no seu ritmo. Você faz as coisas no seu tempo, sem um prazo que fica te apertando ali para você terminar logo aquilo ali. Por quê? Porque o curso é vitalício. Você vai comprar o curso hoje e você vai poder assistir ele hoje, e o ano que vem, se você quiser rever o curso para fazer uma revisão de tudo aí, como é que eu vou falar, para relembrar todo o assunto, você pode simplesmente assistir todas as aulas de novo. E se daqui 4 anos você quiser rever todo esse material de novo, você vai poder rever todo o material de novo, sem ter que pagar uma segunda matrícula por isso, né? Sem contar que toda atualização de conteúdo que vai sendo feita, você tem acesso a toda essa atualização também. Então, você vai ter, daqui 4 anos, provavelmente o material já mudou, você consegue assistir novamente de uma outra forma, com exemplos mais atuais, sempre se mantendo atualizado. Então, é isso. Se você gosta de UX e se interessou, basta você acessar o link, o botão que vai estar aí abaixo, eu vou disponibilizar. Você vai conhecer o trabalho melhor, vai conhecer o trabalho mais a fundo do Felipe. E, se você quiser, você pode se tornar um profissional de UX. Tem muita vaga e pouca gente para trabalhar com isso. E pouca gente competente, então, vixe, pior ainda. Deve ter um monte de aventureiro aí sem entender um pouco de UX. Pegou alguns blogs lá, gringos, leu alguma coisa, colocou lá no UX, no currículo, e sai falando que é o X, o UX designer. Então, se fizer o curso do Felipe, você vai, com certeza, ser um UX designer de verdade. Então, Felipe, é isso. Muito obrigado pela entrevista, cara. Sensacional. Eu que agradeço. Valeu o convite, cara. Deixa seus links, enfim, deixa sua mensagem final e o seu site, o contato, enfim, quem quiser entrar em contato com você, até mesmo com uma consultoria vai saber, né? Às vezes tem algum chefe aí me vindo aí. O UX Academy, né, você já falou que tem o botão aí embaixo, uxacademy.com.br. Tem o UX Links, que é o que eu comentei, que é a vertical de conteúdo gratuito também de UX, se você quiser se manter atualizado toda semana aí sobre o que tem acontecido, os melhores links de UX. Eu mando toda semana uma lista dos 10 melhores links de UX que eu encontro durante a semana, gratuito, uxlinks.com.br. Dentro do UX Links você já vai encontrar links também já para a parte do UX Talks, que são os podcasts que eu cheguei a produzir também. E meu e-mail é Luiz Felipe, Luiz com S, né? Luiz Felipe, @uxacademy.com.br. Pode me escrever sem problema nenhum. Eu respondo assim que possível, tá? Sempre tem bastante e-mail, mas eu juro que eu respondo. Então, beleza. Valeu, Felipe. Obrigado. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você está vendo no YouTube, se inscreve também no canal. Também acessa o blog chiefofdesign.com.br, se inscreve lá na lista VIP, que é por lá que eu aviso quando tem conteúdo novo, quando tem vídeos assim, tá? E projetos novos, eu estou criando agora um novo e-book, então tudo que eu tiver que falar, eu vou falar por essa lista, ok? Então, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau!